nome é Renan Shimura, eu sou aluno de doutorado pelo Programa de Física Aplicada à Medicina e Biologia na USP de Ribeirão Preto, mais especificamente na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Hoje eu vou falar um pouco sobre o que é o meu projeto de doutorado, no qual eu estou trabalhando atualmente, e vou tentar dar uma passada geral sobre o que eu tenho trabalhado, né, e tentar falar um pouco sobre essa minha área de pesquisa. Então eu tenho trabalhado no Laboratório de Sistemas Neurais, que é liderado pelo professor Antônio Carlos Roque, o qual também é meu orientador. Então eu tenho trabalhado lá desde meados de 2011, onde entrei ainda quando eu estava na graduação. Então eu fiz a minha graduação em Física Médica, também na mesma faculdade. Fiz a minha graduação lá, emendei no mestrado e agora estou no doutorado. E todo esse período eu trabalhei nesse mesmo laboratório. Então o foco principal desse laboratório, a área de pesquisa, é a neurociência teórica ou computacional. Então, o principal objetivo dessa área é estudar o cérebro através de modelos matemáticos ou modelos computacionais. Essa é uma área que ela é sim fascinante, eu nunca tinha ouvido falar anteriormente até entrar na graduação e conhecer o laboratório, mas que ela vem crescendo muito e ela auxilia demais a gente compreender melhor como que o cérebro funciona, como ele transmite informações e como ele funciona nas diferentes escalas, desde um neurônio até regiões inteiras do cérebro. Então vou comentar sobre dois projetos. Então inicialmente eu entrei no doutorado com um projeto de estudar as oscilações tálamo-corticais num sistema envolvendo o córtex, o tálamo e o hipocampo. Então são três regiões ali importantes para o cérebro. O córtex, a maior parte do nosso cérebro, na parte mais externa é o neocórtex. Então você tem diferentes áreas do córtex responsáveis por diferentes funções. Então ali o córtex, o qual eu estou estudando específico, que é o pré-frontal, ele é envolvido em processamento de informações como a memória, consolidação de memória, memória de trabalho, né? E o seu mau funcionamento também acaba tendo envolvimento em algumas doenças, em doenças psiquiátricas e assim por diante. Construir um modelo que responda de uma maneira eficaz, de uma maneira semelhante a um dado experimental, como observado experimentalmente, ajuda a gente a compreender melhor quais são os mecanismos que levam a você ter esse comportamento numa escala mais global, ou até numa escala onde leve a uma disfunção psiquiátrica, alguma doença, né? E qual que é a diferença, por exemplo, de fazer um experimento, seja num humano, num animal, ou de ter esses modelos, né? A maior vantagem de ter esses modelos é que você tem o controle sobre todas as variáveis que você colocou no modelo. Então, por exemplo, se eu quero matar uma quantidade de neurônios, no modelo eu simplesmente vou lá e deleto eles, ou desconecto eles do resto da minha rede. Então isso me dá muito mais liberdade de como trabalhar com a rede que eu construí. Então, geralmente a primeira coisa que a gente faz quando vai construir um modelo desse tipo é ver se ele realmente funciona, se ele se comporta como a gente gostaria. E por que isso não é tão simples quanto parece falando? Porque há diversas maneiras de modelar o cérebro. Então você pode modelar desde escalas de neurônio até escalas de regiões inteiras. E aí vem a pergunta, qual que é o nível de detalhe que eu preciso para o meu modelo? Então isso depende muito da sua pergunta, porque nem sempre o modelo mais detalhado vai te dar todas as informações que você quer. Então muitas vezes, assim como a gente faz na física, a gente simplifica o problema, elimina o máximo de variáveis possíveis até encontrar uma só que consiga de fato explicar aquele fenômeno. Então muitas vezes um mecanismo é o mais importante, ou um dos mais importantes para aquele fenômeno. Mas se eu tenho todos lá, eu não consigo diferenciar qual que é responsável por qual fenômeno. Então isso já é uma tarefa bem difícil só de construir o modelo e fazer ele se comportar como a gente quer. Mas uma vez que a gente tem o modelo, a gente volta naquelas vantagens que eu comentei. Você tem um controle total sobre o modelo. Então você consegue eliminar neurônios, conectá-los de maneiras diferentes e assim por diante, né? Então nesse meu projeto, basicamente, primeira coisa, construir o modelo e fazer com que ele tenha alguns comportamentos esperados experimentalmente. No meu caso, como eu tenho uma rede do córtex e do tálamo, em alguns dos estados de consciência que a gente está, por exemplo, sono ou acordado, nosso cérebro tem uma atividade diferente. Então, por exemplo, se você colocar um eletrodo na cabeça da pessoa, né, e medir essa atividade durante o sono, durante o acordado, ele vai ter uma atividade elétrica que você vai captar pelos esses eletrodos de uma maneira diferente.
né? Então, enquanto um você teria umas ondas lentas, no outro você teria umas ondas mais rápidas, né? Então, a primeira coisa que eu procuro no meu modelo é que ele represente pelo menos essas características principais e então testar algumas hipóteses relacionadas às conexões que entram do hipocampo para o córtex. E, uma vez esse córtex conectado com o tálamo, você tem aqui um loop. Esse loop aqui, entre o tálamo e o córtex, ele é muitas vezes relacionado à geração dessas oscilações ou manutenção dessas oscilações, que por sua vez, essas oscilações todas estão ligadas a distúrbios mentais. Então, tendo esse modelo completo, funcionando adequadamente, a gente pode estudar essas interações e testar novas hipóteses. Então, esse seria um dos projetos, de uma maneira bem geral, a qual eu venho trabalhando. O segundo projeto que eu comecei a desenvolver já ali um pouco mais da metade do meu doutorado foi através de uma oportunidade que eu tive de fazer um intercâmbio na Alemanha, no Centro de Pesquisa de Jülich. E lá, trabalhando com o professor Marcos Disman e a professora Sasha Van Albada, a gente começou a desenvolver um modelo cortical também, porém do córtex visual primário. Então, tudo que a gente enxerga pelos nossos olhos ele é processado pelo cérebro e tem uma região atrás da nossa cabeça, que seria o córtex visual primário, que é responsável por processar essa informação visual. E aí, ainda nesses ritmos oscilatórios, nesses ritmos de atividade, como eu comentei anteriormente, a gente tem algumas frequências específicas para cada um desses ritmos. Então, uma bem conhecida, bem medida também num EEG, quando você coloca eletrodos na cabeça de uma pessoa, é quando você fecha os olhos, você consegue ver uma atividade numa certa frequência, que seria a frequência chamada de alfa, 10 Hz. Mas você tem uma atividade bem específica quando você fecha os olhos. Não só nessa situação, mas essa é uma das que você consegue observar melhor essa atividade. Porém, a pergunta que vem, que até hoje não é muito clara, apesar de já ser estudada há vários anos, qual que é a origem dessa atividade? Onde é que essa oscilação ela começa? Qual que é o mecanismo responsável por isso? E a gente tem várias hipóteses através de experimentos, né? Desde experimentos com neurônios ou com redes ou de regiões inteiras, a gente tem várias hipóteses sobre qual que é o possível causador dele. Uma delas seria essa conexão tálamo-cortical, então você tem de novo o tálamo e o córtex conectados, e a maneira como eles são conectados poderia gerar essa oscilação. Outras hipóteses envolvem neurônios específicos, então outras hipóteses envolvem, por exemplo, você tem no córtex alguns neurônios que se comportam de uma maneira peculiar e eles seriam responsáveis por fazer emergir essa atividade que se propagaria pelo cérebro. Então a ideia é, através desse modelo, né, do modelo que eu venho desenvolvendo, estudar qual que é a origem disso e testar todas essas hipóteses e dizer qual seria mais plausível, como que elas se comunicam e assim por diante. Então é isso, eu só quis dar uma noção bem geral sobre o que é o nosso trabalho. E como eu comentei, a gente trabalha muito com modelos matemáticos e computacionais. Nosso principal equipamento que tem no laboratório é o computador. Então, desde um notebook, um computador pessoal, a gente já consegue começar a estudar a área, construir modelos. E também no nosso laboratório a gente tem um cluster lá, que é um supercomputador, a qual ele faz parte, né, tanto o laboratório ali, o material, faz parte também do Neuromate, que é um projeto maior, que é um projeto financiado pela FAPESP. E esse projeto ele tem como objetivo, né, Neuromate, de neuromatemática, o objetivo de criar uma nova matemática para entender o cérebro, para criar uma nova teoria do cérebro. Os meus projetos também que eu comentei foram financiados em parte pela CAPES e atualmente pela FAPESP. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham conseguido entender um pouco sobre a área, sobre o que a gente tem trabalhado, e é isso, qualquer dúvida podem falar comigo. Obrigado.